No último ano nós fizemos um trabalho junto ao SBT Nacional, um trabalho de simbiose entre redes sociais e a televisão. Nesse trabalho fizemos uma extensa pesquisa sobre comportamento, principalmente na parte sul do país, especificamente no Rio Grande do Sul, e focando em todas as suas cidades, Porto Alegre e as cidades do interior. Esse trabalho tem como objetivo entender como é o comportamento do indivíduo, daquele indivíduo que mora aqui, vive as características culturais desse local, que é o Rio Grande do Sul, das suas cidades principais, e como ele trabalha na internet. Nós então pegamos um programa regional, um programa específico, que fazia parte do projeto, que é o Masbá, e começamos a ver tudo que acontecia quando o programa era apresentado aos sábados e logo depois qual era a repercussão disso na internet. Então, em vez de começarmos com um programa nacional, onde às vezes as métricas que nós vamos apresentar agora poderiam ser confundidas, com, por exemplo, foi um grande astro que começou, ou na verdade é porque é nacional, ou porque tinha um grande patrocinador, nós queríamos alguma coisa que mostrasse o que nós vemos entendendo nos últimos 5 anos de internet, que é as redes sociais deixaram de ser genéricas, onde as pessoas querem falar sobre tudo e saber sobre tudo, e passaram agora a querer saber sobre coisas mais específicas, como, por exemplo, aquela rotina do final de semana ou aquilo que está acontecendo no seu bairro. Nós chamamos isso de tribos. E quando nós verificamos essa tendência nesses últimos 5 anos, nós também queríamos trabalhar isso bem mais de perto. Fizemos então uma pesquisa de 3 meses e meio em relação a todas as atividades que aconteciam no Rio Grande do Sul e conseguimos identificar uma série de comportamentos. Esses comportamentos nós vamos falar agora. E é muito importante nesse projeto que nós desenhamos não começar falando genericamente, mas sim daquilo que é mais regional, daquilo que é mais caro para aquele indivíduo que está vivendo ali no seu bairro, na sua cidade, trabalhando localmente. No caso do Rio Grande do Sul, nós temos no SBT Rio Grande do Sul 6 programas regionais. Já são fortes, cada um com suas características, e um chamou atenção dentro do projeto, que é o Masbá. Esse programa regional, que acontece uma vez por semana, foi um programa ideal para aquilo que nós estávamos procurando. Toda vez que então ele fosse ao ar e nós trabalhássemos, nós teríamos a possibilidade de estudar durante uma semana os efeitos da internet e todas as consequências de relacionamento no que nós chamamos de redes sociais. E entendamos que redes sociais não é simplesmente Facebook ou Orkut. A gente entende que se 2, 3 pessoas estão trocando informações num fórum de discussão, eles estão trocando isso por SMS, no WhatsApp, isso para a gente é rede social. O Masbá tem essa característica regional porque ele começa com essa expressão que é própria do local, que mostra uma condição de relevância, até de surpresa. Esse Masbá, para quem é do Sul, não precisa ser muito explicado. E, na verdade, quando você trata essa característica, ele começa a dar um tempero diferente para a gente nas redes sociais. Quando, então, a gente vai trazer essa característica do programa Masbá, que é de rede, que ele vai falar com todo o público de uma vez, que nós chamamos tecnicamente de broadcast. Do outro lado, na internet, a gente quer falar com a cauda longa. Aquele indivíduo, a gente quer, na televisão, falar para ele, e quando vamos para a internet, nós queremos falar com ele. Por isso que nós temos, de um lado, o Masbá, de outro, nós temos o Sou Masbá. O Sou Masbá é aquilo que faz com que a pessoa pergunte: eu sou Masbá em quê? E aquele outro, ele é Masbá do que eu no quê? Essa característica mais pessoal é que vem se mostrando nesse último 1 ano e meio uma característica de identificação quando a pessoa usa a rede social. Ele quer saber quem está no bairro dele, quem está mais próximo, e assim, usando a rede social, ele acaba se encontrando com essa pessoa. Isso é uma tendência que a gente vem vendo durante todo um período nesses últimos anos com um público mais jovem. Eles estão tendendo mais ao WhatsApp, mais ao Instagram do que ao Facebook, porque com isso eles rapidamente conversam com a microcomunidade deles. Nós chamamos isso de tribo. E essa tribo do Sou Masbá é interessante. Então aqui nós vamos cumprir o que é o Sou Masbá, o que é o programa Masbá, com os dados estatísticos dele da parte já convencional de televisão, como é que é essa plataforma do Sou Masbá e as oportunidades que isso está apresentando para a gente. O Masbá, junto com o Sou Masbá, se transforma
numa plataforma de engajamento. Reduzindo isso desse palavreado genérico que todos estão usando, engajamento, o que a gente quer? Nós queremos que as pessoas comecem, no seu dia a dia, nas atividades corriqueiras que eles fazem, eles tomem decisões de também, ao mesmo tempo, trabalhar para a marca do patrocinador, trabalhar para as atividades que ele está fazendo e nessas atividades ele ainda ter algum benefício. Ele conseguir, primeiro ponto, mostrar que ele realmente é mais bar e no segundo ponto, ele ter dentro dessa métrica a possibilidade de dizer, olha, realmente eu sou mais bar e aqui está a prova cabal disso. A gente quer juntar então a TV, que todos já conhecem com as suas métricas, nós queremos unir a internet com tudo que já vem sendo feito, tendo uma fanpage, onde o pessoal faz ações específicas de repente no Instagram, onde tem todas as agências dos nossos patrocinadores já estão trabalhando, e unir isso às ferramentas sociais que nós estamos criando, que no caso do Mais Bar nós escolhemos um hot site. Veja bem, isso não é uma coisa que substitui ou ela vem tão inovadora a ponto de tirar o que já existe, ela é complementar. Ela vai adicionar novos recursos àquelas técnicas já conhecidas, tanto da televisão quanto do que nós chamamos de mídia digital. Então nós queremos juntar o que eles chamam de hoje de offline com aquilo que é o online. E nós criamos então essa terminologia, nós acreditamos que ela traduz melhor o que a gente está mostrando, que é o on-life. A pessoa, quando estiver fazendo as coisas comuns que ele faz, ele vai aproveitar e mudar um pouco. A gente chama isso de incluir um microcomportamento no comportamento normal. Comportamento esse poderia ser, ele precisa almoçar. Então, na hora de almoçar, ele decide almoçar num restaurante, porque naquele restaurante ele vai ter uma determinada vantagem e vai provar com isso que ele conhece mais Porto Alegre ou a sua cidade, que ele visitou aquele lugar, então na marcação ele já se alimentou em 5, 6 restaurantes diferentes. Isso é um on-life. E na pesquisa nós identificamos que no Mais Bar existem vários assuntos distintos. Fizemos uma nuvem de palavras, vimos quais eram os assuntos mais comuns, conversamos com milhares de pessoas nas redes sociais durante esses 3 meses e vimos que existiam 4 pontos principais para trabalhar com o Mais Bar. Por quê? O Mais Bar ele tem uma formação específica, que era o que nós queríamos. Um evento por semana, ou seja, ele vem todos os sábados, 12h15, é um programa de variedades, é uma revista eletrônica em que ele toca vários assuntos. Isso é interessante para a gente porque ele vai desde a parte de celebridades, onde tem uma disputa semanal, qual é o melhor, quem vocês querem, Luan Santana ou Ivete Sangalo? E tem até atividades na rua, ele vai, conversa com o público, então tem uma flexibilidade para a inovação que ajuda a integrar aquilo que nós queríamos, que era mostrar uma coisa nova, mas integrada aquilo que já é bem conhecido. Então essa característica do Mais Bar, ele inclui coisas convencionais que nós já estamos acostumados a ver dentro da televisão, são estatísticas já conhecidas. No caso, no Mais Bar, o seu perfil de audiência é dividido dessa forma, homens e mulheres, 48%, 52%. A divisão de classes A, B e C, onde ele tem um grande percentual nessas 3 primeiras, que é muito interessante porque a gente quer trabalhar. Tem um perfil de audiência jovem, ou seja, de 25 a 49 anos, a gente consegue conversar com o ambiente que a gente está propondo no primeiro momento. Então essa característica jovem, ela já é mais receptiva, mas uma das coisas que nós queremos provar também depois é que existe na internet uma facilidade de, ao passo que esses jovens vão aderindo às atividades que nós vamos colocando, as outras pessoas, as pessoas de outras faixas ou até de outras classes, eles acabam entrando também nesse on-life. Então essa estatística ela vai servir de parâmetro para os trabalhos que nós vamos apresentar depois. Temos um índice de afinidade também fechado por faixa etária e entre gênero, homens e mulheres. Isso tudo vai mostrando características do Mais Bar fechadas dentro do período antes de iniciarmos o trabalho há 3 semanas atrás. E uma coisa interessante no SBT é que nós temos mais de 30 fanpages administradas pelo SBT, que a soma todas essas fanpages dá mais de 10 milhões de seguidores.
Então é também uma outra ferramenta, uma outra força quando nós temos a necessidade de conversar com o cliente, que às vezes não tem a área digital tão desenvolvida, a gente pode usar a força do SBT para chamar o público também da área digital. Esses 10 milhões de seguidores, eles são bem trabalhados hoje para o SBT porque ele tem até essa característica do compartilhe na sua logo. Então essa hashtag compartilhe dá uma característica de que o SBT procura essa vanguarda, tem essa vontade, essa vocação natural para o que é mais moderno e mais tecnológico. Esse foi o motivo pelo qual nós quisemos começar a trabalhar o Som Mais Bar. O Som Mais Bar é uma ferramenta, a gente colocou inicialmente como um hot site. A preocupação não é tecnológica, a preocupação é de mostrar uma ferramenta onde as pessoas podem chegar rapidamente, escolher uma determinada atividade e quando ele completa essa atividade, ele vai olhar na categoria ou alimentação, ou diversão, ou turismo, ou estilo, que são 4 categorias que nós escolhemos, e ele vai ver o quanto ele é mais bar, porque ou ele conhece bem a sua cidade, ou ele sabe onde comer, ou ele sabe se vestir melhor do que as outras pessoas, ou até dando dicas. Então, cada atividade que ele for escolhendo, ele vai ganhando um percentual. Quanto você é mais bar? Eu sou 100% mais bar. Essa característica inicial nós chamamos de motivador. É o que leva a pessoa a procurar a atividade, é o que leva a pessoa a querer se comparar. Ele começa a olhar entre um e outro e falar, olha, eu sou mais bar porque em alimentação eu tenho 50%, e assim vai. Esse motivador é um motivador que nós chamamos de inicial. A gente coloca a apresentação dessa forma, sem entrar em muitos detalhes, porque a gente não quer dar o foco para a ferramenta. Nós estamos aqui falando de comportamento social. É o que leva a pessoa a executar uma tarefa, a trabalhar para nós. A intenção, então, é que eles entrem, rapidamente identifiquem a tarefa, saiam e vão viver suas vidas. Quando eles estiverem para executar uma atividade normal no dia a dia deles, lembram da tarefa, executam e têm um benefício. E a gente vai entrar exatamente nesses benefícios. Primeiro ele vai poder dizer agora, com certeza absoluta e com uma prova na mão junto aos seus amigos, que ele é uma pessoa que está por dentro de tudo que acontece no Rio Grande do Sul, se ele for alguém especialista na área de notícias, que ele pode dizer muito, adoro música e sei onde me divertir. Porque na área de diversão ele sabe então as melhores bandas, as melhores festas, as melhores baladas, as melhores saídas, aonde ir, com quem ir, onde as coisas estão acontecendo. Então, aquilo que seria, inicialmente já acontece, que nós recebemos isso na nossa pesquisa, normalmente, que as pessoas se conhecem e falam, olha, aquele rapaz é o que mais sabe onde a gente pode comer, porque ele conhece todos os restaurantes, ou aquele sabe aonde a gente pode se divertir, porque ele sai todas as noites, agora tem uma métrica, ele pode dizer para os outros, sou mais bar. O interessante é que, ao marcar e estar envolvido em cada uma dessas atividades, aqui dentro das atividades que nós estamos colocando, e nós desenhamos essas atividades, elas começam como digitais. Primeiro ele tem que dar um like na fanpage do Mais Bar. Depois ele assiste um vídeo, que é o vídeo que diz o que vai passar no próximo programa. Isso inicialmente é uma curva de aprendizado, onde é fácil, eles já estão habituados e eles já recebem de forma imediata uma troca. Assistir o vídeo, ele recebe aquele percentual dizendo que ele é mais bar naquilo. E isso tem uma técnica interessante que é, ele quando conquista aquele objetivo e começa a se comparar com os amigos da comunidade dele e consegue ultrapassar um amigo, ele tem o que nós chamamos de descarga de dopamina no organismo, é onde ele sente o prazer de ter conquistado alguma coisa. E essas atividades, elas são distribuídas dessa forma para ele sempre querer mais, a ponto até dele fazer atividades reais, que nós chamamos externas, onde ele, saindo de casa, às vezes tendo que ir para uma festa, ou querendo passear à noite, ele vai escolher um determinado lugar, ou vai passar em frente a determinado lugar, tirar uma foto em algum lugar. Quer dizer, ele vai acabar fazendo atividades que também ajudem a provar que ele é mais bar. É óbvio que num primeiro momento as pessoas vão começar a se comparar e daqui a pouco elas cansam. E a gente tem que partir para o próximo motivador. Esse motivador nós estamos chamando de uma moeda de engajamento, onde a pessoa, toda vez que executar uma atividade, ele recebe virtualmente uma moeda de engajamento. Então, do lado da foto dele, vai ter lá quantas engues ele recebe, quantos engajamentos.
Então ele não só se mede na categoria que ele está, dizendo que ele é muito bom em alimentação e ele conhece Porto Alegre na palma da sua mão porque ele conhece bem a parte de turismo, mas ele vai também poder dizer, olha, tudo bem, não sou tão bom em alimentação quanto você, mas eu tenho 200 ENGs. Significa que eu trabalhei 200 vezes e você só 150. Essa comparação, ela é saudável ao ponto que eles vão se ajudando. Mas quando ele vai ganhando essa ENG, ele começa a ter esse novo medidor. Quão bom eu sou, quão próximo eu estou de uma determinada atividade, e essa atividade por trás tem uma marca. Quando essa marca que colocou essa ENG dentro do projeto, e esse nosso usuário, esse espectador, quando vê o programa, vai no Sou Mais Bar e executa a tarefa e recebe essa ENG, ele está recebendo essa ENG associada à marca do patrocinador. Ele tem ciência e percepção clara de que esse patrocinador está dizendo, olha, eu estou colocando essa atividade para você, sou eu que estou financiando isso. Essa troca ela é justa porque ele executa a atividade e ainda recebe um reconhecimento claro de que ele executou aquela atividade. Ele poderia fazer isso normalmente, mas agora ele tem esse reconhecimento. Ele acaba se envolvendo. Quando ele cumpre uma tarefa, ele começa, além de ter essa percepção com a marca, ele passa a ter relacionamento. Esse relacionamento é importante porque depois, quando ele avançar para a parte real, onde ele vai fazer isso na vida, ele vai estar confortável, de repente, se eu peço para ele tirar uma foto dele junto a um cartaz no fundo de uma loja, que vai gerar fluxo naquela loja. Nós estamos dizendo que nós vamos mandar a pessoa fazer uma compra na loja, mas ao passo que ela entra, o vendedor, sabendo que aquela pessoa está indo por causa da atividade, puxa, conversa e tenta fechar uma venda. Ou seja, a gente vai criar movimentações. Então a pessoa está dentro de um shopping, tem que entrar, vai estar lá normalmente. O simples fato dele entrar na loja e sair, ele tem um benefício. Ele ganha 1, 2 ENGs. Ele faz isso. Cabe então àquele patrocinador fazer a parte dele, que é fechar a venda. Mas o interessante é que, dependendo do que ele fizer, e fizer às vezes mais rápido, como por exemplo, aconteceu na última semana, nós pedimos para que as pessoas 20 minutos depois do fim do programa fossem tirar uma foto em frente ao lançador. 82 pessoas foram tirar essa foto e ganharam ENGs em dobro. Ou seja, era um ambiente que eles já conheciam, é um monumento de turismo, por isso na categoria turismo, e nós colocamos também na categoria diversão. Eles fizeram o que é normal para todo mundo, eles já iam sair depois do programa, eles aproveitaram, passaram e tiraram a foto. Então eles ganharam uma ENG em diversão, uma ENG em turismo e uma ENG em informação. Por quê? Eles assistiram o programa e então agora eu sei. Aquele indivíduo assistiu ao programa, hora tal, minuto tal, e respondeu em menos de 20 minutos o chamado. É a primeira métrica que a gente tem com capacidade de auditoria e garantir o retorno sobre investimento sobre como uma pessoa se comportou diante de uma apresentação e de um chamado na televisão. Mas o grande motivador que a gente está querendo colocar é, ele começa se comparando com os amigos, depois ele começa a acumular essas ENGs, mas chega uma hora que ele completa 2 colunas, por exemplo, diversão e alimentação, e já tem acumulado 1.500 ENGs, já não precisa mais se comparar a ninguém, ele já é mais bar, todo mundo já reconhece isso, mas com isso ele pode chegar no SBT e trocar essas 1.500 ENGs por um passaporte rio-grandense, onde é idêntico a um passaporte convencional, passaporte brasileiro. A diferença é que, em vez de ser azul, como passaporte oficial, ele é verde. Tem a inscrição MASBA, exatamente para evitar dizer que é um passaporte, que ele vai poder usar isso como passaporte, mas é uma alusão do quão gaúcho ele é, do quão do Rio Grande do Sul essa pessoa é e pertence. Porque ele trabalhou aqui, viveu aqui, mereceu ser reconhecido como alguém da comunidade. Aí ele sai daquela ferramenta digital e ele vive 100% o que nós chamamos de on-life. Porque esse passaporte passa a ter as mesmas folhas de um passaporte normal. Nesse passaporte, quando ele vai em determinados lugares, por exemplo, numa farmácia que ele costuma ir para comprar um remédio, ele deixa de ir para ir em outra, que é anunciante, é patrocinador do Mais Bar, porque lá, ao fazer o que ele já tinha que fazer mesmo, o microcomportamento diz para ele, aqui você ganha mais 2, 3 ENGs. E ele ganha um visto, como se fosse do passaporte. E ele começa a provar para os outros, olha como eu conheço Porto Alegre. Só no meu passaporte eu já passei por todos os bairros de Porto Alegre, porque eu conheço pelo menos um restaurante em cada bairro de Porto Alegre. Eu
realmente conheço a cidade, eu mereço esse passaporte. O efeito que a gente quer é, onde você arrumou esse passaporte? Como você conseguiu isso? Nós fizemos um teste em 8 CTGs, levando um boneco desse passaporte e durante 20 minutos pedíamos para as pessoas fazerem atividades nesses CTGs. Eles cumpriam as atividades querendo conquistar o direito de ter o passaporte. E em muitos casos a surpresa foi que parava-se a festa e a gente começava a ser questionado por que não era de um senhor mais velho, que tinha mais direito porque ele tinha muito mais idade e era muito mais tempo do Rio Grande do Sul, ou por que aquele rapaz que mais tinha dançado, mais tinha cantado, não recebia. Então a gente percebeu claramente que existe esse envolvimento. Mas o mais interessante é, com esse tipo de moeda de reconhecimento, nós temos claramente ciência de quem é a pessoa que mais assiste o conteúdo do SBT, que mais trabalha para o patrocinador, então ele merece alguma contrapartida também. Por exemplo, com 3.000 ENGs, 2.000 ENGs, ele pode ser pautado no programa Mais Bar, ele pode dizer o que ele quer ver. Com 4.000 ENGs, ele pode ser pauta de um jornal. Com 5.000 ENGs, ele pode estar na primeira fila de um programa do Celso Portiolli. Com 15.000 ENGs, ele pode ter 15 minutos de conversa com o Silvio Santos sobre qualquer assunto. Então ele passa a ter uma relevância clara dentro da comunidade, onde ele fala, olha, pelo que eu fiz e pelo que eu estou sendo reconhecido, eu tenho relevância, eu tenho condições. Tem um problema na minha comunidade, eu consigo falar com o SBT porque ele vai me escutar, uma vez que eu venho trabalhando com eles há 3, 4 meses e eu já tenho 3.000, 4.000 engajamentos. É uma medida clara. Para os nossos patrocinadores, a gente consegue, para as agências, nós conseguimos garantir o que agora? Pela primeira vez, eles vão ter um relatório completo de retorno sobre o investimento, o ROI, onde para cada real colocado nesse projeto, ele vai saber exatamente qual foi o indivíduo que consumiu esse R$1 de mídia. Ele vai ter o nome do indivíduo, qual foi o comportamento, o momento que isso aconteceu, hora, minuto e segundo, por que ele tomou essa decisão, em qual categoria comportamental. Daqui a pouco, depois de um mês, ele tem um grande cenário do alvo que ele conseguiu atingir, do target dele. Se a atividade continua por 6 meses, ele começa a construir uma inteligência. Quando ele conseguir acompanhar durante 1 ano essa operação, ele tem um big data do cliente dele ou da agência que ele está trabalhando junto ao SBT. Então nós temos a primeira vez, dentro dessas atividades, um investimento que é feito sob medida, com garantia de controle do retorno sobre o investimento, com relatórios específicos, porque a mensuração e os resultados são auditáveis. E principal, flexibilidade de período. Pode ter um evento que aconteça durante um dia, uma noite, pode durar uma semana, ou ele pode ser contínuo. Podem ter tarefas específicas para resolver um determinado problema, ou podem ter tarefas genéricas, que é simplesmente para dar apoio à área de digital do cliente, que é aumentar o número de likes numa fanpage, aumentar o número de views num determinado site.